Nesse momento, o que eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos sobre a mensagem é como viver uma vida consagrada ao Senhor. A gente passou esse mês falando a respeito de alguns jovens. Sara falou a respeito de Raabe, Jameson falou a respeito de Timóteo. E nessa manhã eu decidi falar um pouco a respeito de Daniel. Porque a gente tem tantos exemplos na Bíblia. E a gente não pode deixar de notar que nós também temos jovens que foram importantes na palavra de Deus, no serviço de Deus. E que esses jovens, eles servem de exemplo não somente para jovens, mas também para pessoas mais velhas. Um exemplo disso é o próprio Timóteo. Paulo disse: não deixem que te desprezem na tua mocidade, mas sê tu um exemplo na palavra, na santidade. Então, ele era um jovem pastor que influenciava até mesmo aqueles que eram mais velhos do que ele. Então nós, como juventude, nós também temos que prestar atenção que nós também temos que ser espelhos, até mesmo para quem é mais velho do que nós. Amém? Então, nesse momento, eu gostaria que Saulo projetasse aí o texto bíblico. E se os irmãos puderem me acompanhar, é o texto de Daniel, capítulo 1, verso 8, se vocês quiserem abrir na Bíblia de vocês. Daniel 1, diz 1 a 8, ou se quiser acompanhar pela projeção, para estar todo mundo na mesma versão, diz o seguinte: no ano terceiro do rei Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, de Ananias de Sadraque, o de Misael de Misaque, e de Azarias de Abednego. E a Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, ó Deus. Somos gratos, Senhor, porque realmente ela é viva e eficaz, Senhor, e é mais penetrante que qualquer espada, Senhor, de 2 gumes, ó Deus. Te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor possa estar me usando, Senhor, para louvor e glória do Teu nome, ó Pai. Que nesse momento, Senhor, o Senhor me esvazie e me encha com Teu Santo Espírito, Senhor. Para que tudo que venha sair de mim, ó Pai, venha ser somente aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja. No nome santo de Jesus, amém. Irmãos, mais ou menos entre o ano 605 e 582 a.C., o rei Nabucodonosor, ele acabou atacando a cidade de Judá. E com isso, ele acabou levando cativeiros com ele. E junto com os cativeiros, ele também levou alguns tesouros do palácio. E o que é que aconteceu? Aconteceu que Nabucodonosor, ele pegou jovens, procurou jovens de boa aparência, jovens de mestrados nas letras e tudo mais. Se é um jovem de boa aparência, Jardim já não estava no meio. Então, o que é que era a intenção de Nabucodonosor? Nabucodonosor, ele conquistou vários locais. E com isso ele fez alguns governos, estabeleceu governos. E para isso ele precisava que pessoas auxiliassem ele na administração. Então, com isso, os jovens que ele ia instruir, iam servir para, digamos assim, tomar de conta como governantes. Então ele acabou pegando de Judá alguns jovens que fossem inteligentes para instruir na cultura e na língua dos caldeus. E com isso ele levou os jovens mais nobres do povo,
jovens que fossem inteligentes. Dentre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eles foram arrancados à força do meio do seu povo. Então, desde a juventude, esses jovens já começaram a sofrer. Desde a juventude, eles já passaram por um trauma, já passaram por um problema. Eles foram levados para o exílio. E isso fazia com que eles tivessem todos os motivos do mundo para se tornarem jovens rancorosos. Eles podiam dizer: poxa, passei minha vida toda servindo a Deus, passei minha vida dedicada a Deus, e o que é que acontece comigo de repente? Chega aqui um rei e vai, ataca o meu povo e ainda me leva como prisioneiro. Só que, se a gente prestar atenção, eles, em nenhum momento vocês veem eles murmurando contra o Senhor. E quantas vezes a gente vê hoje em dia a gente murmurar por tão pouco? É aquele famoso que o povo chama de mimimi. É uma geração que realmente a gente encontra muito mimimi hoje em dia. Você diz: ah, Senhor, mas eu não tenho um emprego. Ah, Senhor, eu não arrumei uma namorada, um namorado. Anda escolhendo demais, aí não sai do canto. Fica dizendo: Senhor, mas por que as coisas dão errado comigo? E acaba jogando toda a culpa para cima de Deus. Nós temos que perceber que tudo o que Deus faz nas nossas vidas tem um propósito. Deus, ele não é Deus de acaso. Como o Einstein dizia, Deus, ele não joga dados. Tudo o que ele faz é porque ele tem um propósito definido. Mas esses jovens, eles nos ensinam uma maravilhosa lição. Eles nos dão um exemplo de fidelidade, damos exemplo de santidade. E justamente como o tema da mensagem fala, como ser consagrados a Deus, nós vamos aprender um pouco com eles como viver essa vida consagrada ao Senhor. E o primeiro tópico diz: sendo fiel a Deus. Imaginem só, a gente sabe que os jovens, longe de casa, eles enfrentam tentações. Em casa, você ainda está o quê? Debaixo da proteção do seu pai, da sua mãe, seu pai e sua mãe estão lhe vigiando e tudo mais. Mas e aí, quando você não está tão perto, você já fica mais sucinto a fazer aquilo que você quer. Não tem toda aquela vigia sobre você. Aqueles jovens foram arrancados do meio do seu povo, estavam habitando em terra estranha. Eles podiam muito bem querer praticar toda a cultura da Babilônia. Mas aqueles jovens, eles tinham esse diferencial. Eles não quiseram em momento nenhum fazer algo de diferente do que eles já tinham aprendido. Se a gente voltar para o texto bíblico, volta lá, Saulo. O outro. Isso, o outro. Esse. Aqui diz que o rei determinou uma porção diária para eles, das iguarias. Ele queria que com essa porção diária que eles alimentassem ele, esses jovens crescessem fortes. Ele acreditava que aquela dieta que ele estava oferecendo realmente ia nutrir todos aqueles jovens, iam deixar aqueles jovens mais fortes. Porém, eles não aceitaram aqueles alimentos do rei. A gente até pode se perguntar, mas por que eles não aceitaram? A Bíblia não deixa claro. É aquele velho momento que você poderia ter dito: ah, mas não teria nada demais se eles tivessem comido. E quantas vezes a gente não usa essa desculpa hoje? Ah, mas isso não é nada demais. É ou não é verdade? Muitas vezes a gente escuta aí: não, mas isso não tem nada demais. É aquele momento que você acha que tudo aquilo que você está fazendo é uma coisa simples, é uma besteira. É o famoso relativismo. Nada demais, isso aí é besteira. Muitas vezes a gente pode ser até taxado de radical, mas prestem atenção numa coisa: é muito melhor você chegar perante o Senhor e Ele olhar para você e dizer: filho, você podia ter feito isso, do que você chegar perante Ele e Ele falar: filho, você não devia ter feito isso. É muito melhor eu deixar de lado alguma coisa sem saber se é certo ou errado e chegar lá em cima, Deus disser: olha, não era, do que realmente eu fazer e Deus diz: olha, ali tu vacilasse, cometeu um deslize ali. Por isso que quando eu estava lendo a minha Bíblia, ela tem essas notas de rodapé,
E o autor que escreveu essas notas, ele disse: sempre que você tiver na dúvida a respeito de alguma coisa, opte pelo não. É melhor você optar pelo não do que você não ter essa certeza se você vai ou não desagradar a Deus, se você realmente leva a sério ou não desagradar a Deus. O rei, ele apresentou essa dieta diante dos jovens que estavam lá. No entanto, Daniel, ele resolveu não se contaminar. Talvez comer envolvesse uma violação das leis dietéticas da legislação mosaica, como diz lá em Levíticos 11, de 1:47, onde não se pode comer carne de porco, ou até mesmo na qual o sangue não tivesse sido drenado. Talvez envolvesse comer um alimento que tivesse sido oferecido também a outros ídolos. Então, tudo isso que ele fez, esse aspecto de Daniel, nos mostra o quê? Que ele se manteve fiel ao Senhor. Ele foi educado na lei dos judeus. Ou seja, não é porque eu cheguei num lugar, não é porque eu fui para outra cultura, que eu vou acabar tendo que mudar minha vida. Sou eu que tenho que transformar o local onde eu chego. Nós é que somos sal e luz do mundo, não o mundo que é sal e luz para a gente, porque eles não são sal e luz de maneira nenhuma. Daniel percebeu que tinha alguma coisa naqueles alimentos e naquelas bebidas fornecidas pelo rei. E então, como foi que Daniel reagiu? Ele podia simplesmente inventar qualquer desculpa, mas a resposta dele foi simplesmente: olhe, faça o seguinte, você vai me dar apenas legumes e você vai ver o resultado. Daniel, ele não tinha controle da situação, porque afinal de contas ele era o quê? Exatamente, prisioneiro, cativo, escravo. Ele não tinha controle do chefe dos eunucos e muito menos do imperador. Ele só tinha controle de uma coisa: dele mesmo. A única coisa que Daniel tinha controle era dele mesmo. E no verso 8, se a gente ler, olha aí a resposta de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitissem não contaminar-se. Irmãos, mesmo que você se depare com situações onde você não tem controle, onde você está sujeito a autoridades, lembre-se que você tem controle de si mesmo. Então isso jamais pode ser uma desculpa sua para acabar cedendo ao pecado. Você diz: mas eu não tenho controle da situação. Mas você tem controle de si mesmo. Então a gente não pode usar isso como uma desculpa. Tudo que a gente gosta de fazer é inventar desculpas. Se a gente lembrar do pecado de Adão e Eva, eles pegaram e começaram o quê? A jogar desculpa. Adão começou a dizer: olha, a mulher que tu me destes. Desde tempos antigos a gente começa a inventar desculpas para o pecado, sendo que o pecado sempre é culpa nossa. A gente não pode jogar a culpa do pecado em nada mais. Então sempre que você se deparar ante a isso, saiba que você tem o controle de si mesmo. Saiba que existe uma coisa chamada fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então, se você vê que a situação é difícil, ore. Peça ao Espírito Santo que lhe dê o domínio próprio. A Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Então, se a cada dia você buscar o auxílio de Deus, se você buscar realmente a força que vem do Espírito Santo, Ele vai realmente encher você com o fruto dele. Amém? Pode mostrar, Saulo. Segundo ponto, ele não sucumbiu aos desejos da carne. Volta no verso 8. Esse aí. Preste atenção. Nessa versão que eu coloquei aqui, diz que Daniel resolveu firmemente. Em outras versões diz: ele decidiu no seu coração não se contaminar. Pessoal, esse manjar foi colocado diante de Daniel. Estava ali, na frente dele. E eu tenho certeza que era algo atrativo. Com certeza esse manjar devia ser algo delicioso. Devia ser lá uma picanha cheia de batata frita, um arrozinho à grega, aquele prato, aquela comida que as irmãs fizeram no congresso aí da cantina, com certeza uma delícia daquela. Mas Daniel não quis aquilo, mesmo estando diante dele.
Não é porque o pecado, a tentação é colocada na nossa frente, que a gente deve simplesmente fazer, chega. Não é porque algo é apresentado para você, colocado diante de você, que você vai sucumbir. Tentações diante de você vão surgir a todo momento. Toda hora, todo instante vão ter tentações diante de você. Mas quer dizer que só porque está ali, você vai ceder? A gente tem um exemplo grandioso na Bíblia, que é o exemplo de José. José, quando ele estava na casa de Potifar, chegou lá a mulher, diante dele, querendo ele, chegou, agarrou, e José simplesmente fez o quê? Se soltou, suas vestes ficou com a mulher e ele saiu. Se fosse hoje em dia, José era o quê? Mole! Mas não, José, ele foi um homem de Deus. Ele estava ali diante da tentação, e a escolha dele foi agradar a Deus. Ele sabia que fazendo aquilo ele agradaria tanto a Potifar, que era o seu senhor, quanto principalmente a Deus. Porque a tentação colocada diante dele não foi motivo para ele pecar. Irmãos, a tentação colocada diante de nós jamais deve ser motivo para pecarmos. Não é porque chegou uma menina para você que você vai dizer um sim. Não é porque chegou um rapaz para você que você vai chegar e dizer um sim. Nenhum pecado pode ser tido como desculpa porque estava ali na sua frente. Vamos ver aqui a culpa do pecado, porque tantas vezes a gente joga a culpa no pecado, muitas vezes em Deus. Eu já vi gente jogar a culpa do pecado em Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. E ainda por cima, também alguns jogam a culpa no diabo. Acham que a culpa da gente pecar também é do diabo. Vamos analisar o que diz aí. Tiago capítulo 1, verso 13 e 15. Diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao. E o pecado, sendo consumado, gera a morte, irmãos. Ou seja, o pecado, ele nasce de um desejo nosso. Eu lembro aqui do debate que a gente estava tendo com o pastor da mesa redonda, que foi justamente alguns questionamentos que a gente fez, em que a gente viu o pecado, ele nasce aonde? No nosso coração. E o que é que vai acontecer? A concupiscência nasce no nosso coração. E quando a gente cede essa concupiscência, é que o pecado é concebido. Então a gente não pode dizer, eu pequei, foi culpa do diabo. Não. Você tem que prestar atenção no seguinte: quando a nossa concupiscência interna responde à sedução externa, é que o pecado é gerado. O diabo, ele é apenas a fonte externa de tentação. A única coisa que ele vai fazer é colocar a tentação diante de você. Isso aí ele vai contribuir e vai fazer muito. Porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Ou seja, procurando apenas uma brechazinha para colocar você em pecado. Mas ele é apenas essa fonte externa. Se a gente peca, é porque a gente cedeu às concupiscências nossas, aos nossos desejos da carne. Nós ouvimos muitas vezes até dizer, mas a tentação foi forte demais. Aí eu não aguentei não. Não tem como aguentar. Eu não suporto fulano. Aí fulano vem falar comigo, já vem cheio de estresse. Aí eu não me aguentei, disse poucas e boas, falei o que não devia com ele. Realmente, Deus, foi demais para mim, eu não aguentei não. Foi? Vamos ver o que é que Deus diz então? Pode avançar, Saulo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação também dará o escape, para que possas suportais. Ele não nos deixa tentar acima do que nós podemos, irmãos. Deus conhece o limite e a capacidade de cada um. Ele sabe até onde eu consigo. Ele sabe até onde o pastor Paulo consegue. Ele sabe até onde Júnior consegue. Ele não vai nos dar a permissão para que sejamos tentados acima daquilo que nós vamos aguentar.
Ele nunca nos dá uma provação do que nós não possamos suportar. Se a gente diz, essa provação foi muito forte, então, preste atenção numa coisa. Deus está dizendo que você é bem forte, então. Então, sinal que Ele está vendo que você tem bastante força. Porque se a tentação foi forte, Deus está dizendo, jovem, você tem muita força para suportá-la, então. Bote isso na sua cabeça. Mas você só consegue essa força através de quem? De Deus, do Espírito Santo, da palavra. Repare que nesse texto, ele fala que Deus nos concede o quê? O escape. Ele sempre providencia o escape. Que isso vem através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É como se a gente visse lá, você está perto de pecar, o Espírito Santo faz isso não, volta, aí não. É aquele momento que você sente realmente um incômodo no seu coração. Sabe o que é aquilo? É o Espírito Santo falando com você, dizendo, olha, faz isso não, de novo, tu vai acabar fazendo isso de novo. Toma outro rumo. Outro escape que o Senhor providencia para nós é a sua palavra. Irmãos, toda a resposta que você quiser para a sua vida está aqui. Todas as áreas da sua vida que você estiver, está aqui dentro da palavra de Deus. Não existe um livro melhor para se ler do que a Bíblia. Eu não vou sair aqui perguntando quem já leu a Bíblia toda, mas realmente, leia, reflitam no que diz aqui. São palavras do seu Pai para a sua vida. São palavras que servem para você vencer tentações. São palavras que servem para você saber o que Deus quer da sua vida. Isso aqui é como se fosse um manual, irmãos. Se você pega uma peça nova, eu acabei de comprar uma peça nova. A peça vem com o quê? Vem com o manual. Eu digo, eu não sei para que serve isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou ler o manual. Vou saber como monta. Vou saber como é que ela funciona. Vou saber para que ela serve. A Bíblia, além de nos ajudar contra as tentações, ela também nos serve para mostrar qual é o nosso propósito. Porque a gente precisa saber o quê? Para que a gente foi feito? Quando você não sabe para que uma invenção funciona, você vai perguntar para quem? Para o inventor dela. Se você quer saber para que eu sirvo, eu vou perguntar para quem? Para Deus. Somente Ele vai lhe dar essa resposta. Avança aí, Saulo. Então a gente começa a refletir. Então, Luan, você disse que nós temos a palavra de Deus para nos ajudar. Exatamente. Olha aí o que diz no Salmo 119, verso 9. Como podem os jovens manter puro o seu caminho? Conservando conforme a tua palavra. João 17 também diz: santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade. O caminho para a santificação na vida de cada um de nós é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós nos achegamos a Ele. Através da palavra de Deus, nós criamos intimidade com Deus. Não tem como a gente dizer que conhece a Deus sem ler a Bíblia. Porque o pouco que a gente conhece de Deus vem das nossas experiências pessoais com Ele e através da palavra dEle. É onde Ele se revela. É onde Deus se mostra. É daqui que vem a capacidade que nós temos de saber um pouco a respeito de Deus. Tem outro texto que não está aqui, mas que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se o nosso caminho a gente não consegue ver o que tem pela frente, o que vai clarear é a palavra do Senhor. Somente a palavra de Deus vai nos livrar de todo o caminho de trevas, de todo o caminho de escuridão, de todas as tentações que a gente pode enfrentar. A gente tem vários exemplos citados na Bíblia de pessoas que sofreram tentação e não pecaram. Eu já falei aqui de José. Nós temos o próprio Cristo, que se fez carne, veio aqui, com certeza passou por tentações e em tudo não pecou. Ele venceu todas. Ele mostrou que é possível vencer a tentação. Nós temos esses exemplos maravilhosos que temos aqui na Bíblia, mas a gente acaba deixando ela de lado. Tudo se torna mais interessante do que ler a Bíblia. Já prestaram atenção? Muitas vezes eu vou assistir um filme, aí não vou ler a Bíblia. Eu vou sair para jogar bola, eu não vou ler a Bíblia. Eu vou sair com minha família, aí ficou sem tempo de ler a Bíblia também. Tudo a gente acaba colocando como prioridade para não ler a Bíblia. Nós temos que definir as nossas prioridades. Irmã Luzeni essa semana postou um vídeo
que falava a respeito de uma corda que tem um tamanho infinito. E nessa corda, tinha uma pequena parte da corda, era pintada de vermelho. E o restante era a corda branca. E ela tinha um tamanho infinito. Somente essa partezinha vermelha representava o tempo que a gente vive aqui na Terra. E o restante, da parte infinita, significava a eternidade. E no texto falava, essa pequena parte vermelha que você está vivendo agora, vai definir toda a sua eternidade. Como você vai viver na eternidade, depende do agora. Digamos lá, desses 80, 100 anos. Então, durante esse pequeno tempo, eu digo pequeno porque realmente é curto comparado com o que a gente vai ter pela frente, vai definir totalmente aquilo que vai ser o seu futuro. Então, a gente tem que estabelecer nossas prioridades. Não adianta eu dizer, eu não tenho tempo para Deus. Não tem como a gente dizer isso, que não temos tempo para Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Daniel nos dá um exemplo maravilhoso de tempo para Deus. Saulo. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia ao seu Senhor. Mesmo ele sendo governador do Egito, que era um homem ocupado. Porque ele sabia que buscar ao Senhor nunca era perca de tempo. Irmãos, ele era governador. Já imaginou quanto trabalho tem um governador? A quantidade de coisas que ele faz. E Daniel separava 3 momentos para orar para o Senhor. Acredito que no mínimo ele devia fazer isso. Porque eu acho que até mesmo andando, Daniel devia sair conversando com Deus. Coisa que a gente pode fazer. Eu estou andando na rua, eu posso estar orando. Não é para oração, não é estar de joelho. Somente não. Eu posso estar andando, eu posso estar orando. Eu posso estar fazendo uma caminhadazinha no trote e eu posso estar orando, conversando com Deus. Eu posso simplesmente separar momentos para eu ler a palavra de Deus. Desculpa a citação, irmã Luzeni, mas eu admiro muito o que a senhora faz de acordar cedo para ler a Bíblia pela manhã. Porque é um horário que ela disse que acha o mais tranquilo, o mais calmo. Ou seja, ela sabe que nos outros momentos ela pode ter dificuldades. Então, para que ela não deixe passar despercebido, não deixe de ler a Bíblia durante o dia, ela faz isso. Já prestou atenção, se cada um aqui fizesse isso, o quanto nossas vidas seriam bem mais enriquecidas pela palavra de Deus. Às vezes a gente diz, eu vou deixar para ler a Bíblia antes de dormir. Aí beleza, caiu no sono. E muitas vezes quando consegue ler, você está no verso 5, você volta e faz, o que foi que eu acabei de ler? Nem sabe. Eu digo isso a começar de mim mesmo. Às vezes quando eu vou ler a Bíblia à noite, eu estou lá, eu digo, eu digo, não Deus, dá não. Se é para eu ler por ler, é melhor eu parar por aqui. Então, irmãos, a gente tem que realmente definir essas nossas prioridades. Teve uma vez que um jovem me falou uma frase, eu não lembro de quem era a frase, o autor, mas era o seguinte: quando eu estou com tempo livre, eu passo 1 hora lendo a Bíblia e orando. Quando eu estou ocupado, eu passo 2. Por quê? Como disse aí, buscar ao Senhor nunca é perca de tempo, é ganho. Quando você buscar o Senhor, você ganha tempo. Eu não sei quantos já experimentaram isso, mas façam. Vocês vão ver como a produtividade de vocês vai aumentar assim, ó. Não tem como comparar. No Salmos 1 diz, antes a sua lei, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Um pouco mais na frente diz, e tudo quanto fizer, prosperará. Essa deve ser a nossa busca constante a cada dia. A Bíblia ela nos mostra o que é certo, o que é errado. Mas tem gente, que eu não sei como, que está lendo a Bíblia e diz, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Coisa tão linda, né? Aí quando chega aqui mais na frente diz, epa, não, isso aqui está errado, isso aqui eu não aceito. A Bíblia não é um livro que serve para você dizer que aceita ou não aceita o que está escrito, não. Tudo que tem aqui na Bíblia foi divinamente inspirado. Tudo que tem aqui é a verdade. Foi a palavra de Deus. Então não adianta você dizer que aceita uma coisa e rejeita a outra, não. A Bíblia não vai ser moldada aos seus padrões. Você é quem vai ser moldado aos padrões de Deus.
Não tem como você negar as coisas da Bíblia. Eu acho que todo mundo, não sei se vocês já viram, acho que a maioria sim, aquelas caixinhas pretas bem pequenininha, que era chamada de caixinha de promessa, eu acho. Você tirava um versículozinho, aí tinha lá: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Já imaginou se existisse uma caixinha de repreensão? Você levantava lá de manhã todo empolgado: vigiai e orai. Eu garanto que ninguém ia comprar. Tenho certeza que ninguém ia comprar uma caixinha dessa. Porque todo mundo, bênção eu quero. Mas uma palavra de exortação ninguém gosta de receber, muitas vezes, né? Daniel, ele conseguiu vencer a tentação, mesmo não tendo essa palavra toda que nós temos hoje em mãos. E mesmo nós temos a Bíblia, a gente ainda continua arrumando desculpa para pecar. A gente usa muitas vezes até um versículo bem conhecido como desculpa: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí muitas vezes a desculpa de todo mundo é: mas a carne é fraca. Realmente a carne é fraca. Mas olha o que é que ele fala no primeiro: vigiai e orai. A carne é fraca, beleza, mas vamos ver o que é que tem aí no slide? Vamos lá, todo mundo? O pecado não é vitamina. A carne é fraca, beleza. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos alimentá-lo. É isso? A gente acaba pecando muitas vezes porque nós deixamos de alimentar o nosso espírito, irmãos. Nós temos dentro de nós uma batalha constante entre carne e espírito. Só que o vitorioso dessa batalha vai ser definido através da sua prática. Se você olhar lá em cima, não dá para ver direito, mas tem ali, quem você alimentar mais, vencerá. Se você alimentar o seu espírito com oração, com a palavra, com jejum também, o seu espírito será forte e você conseguirá vencer o pecado. Agora, se você alimentar a sua carne, você vai cair em pecado direto. Toda hora você vai cair em tentação. Não adianta você tentar de jeito nenhum. E quer ver muitas vezes um cristão cair em tentação? É quando ele se acha forte o suficiente e diz: agora eu estou pronto. Aí vai de cara para o pecado, enfrentar o pecado. Aí o que é que acontece? Cai. Um cristão verdadeiro tem que correr do pecado, gente. A gente tem que passar longe, não é chegar. Se eu sei que eu vou para determinado local, eu vou passar lá por dificuldades, tentações, eu vou. Já imaginou? Chega lá, dando um exemplo aqui, diz: olha, vai ter uma festa, vamos lá. Você sabia que da época que você não era cristão, você gostava de beber uma e tal, acabava chegando em casa todo bêbado. Aí você diz: não, mas hoje eu sou crente, hoje eu não faço mais isso. Aí chega lá, estão seus amigos, aí vai, só um pouquinho, só um pouquinho. Aí toma. Aí desse pouquinho você lembra o gosto de como era e acaba, caindo na mesma tentação. Então, irmãos, a gente não deve ir de encontro ao pecado, a gente realmente deve fugir, como José fez. José pegou, quando a mulher arrancou a roupa, ele não ficou lá. Ele pegou e foi-se embora. A Bíblia diz: você que está de pé, cuidado para não cair. Não é porque você está se achando forte o suficiente, coisa que você não está, porque a única força que tem dentro de você é o Espírito Santo, que você vai dizer: eu vou de cara com todo e qualquer pecado agora. Então, por conta dessa decisão que Daniel tomou, o chefe permitiu que ele e seus companheiros fizessem a experiência, comendo as comidas mais simples durante 10 dias. E Deus estava com ele. O chefe dos eunucos viu como eles progrediram, mais do que os jovens que comiam os alimentos do rei. E qual foi o resultado nisso? Deus deu graça e misericórdia a Daniel diante do chefe dos eunucos. E com isso eles cresceram mais fortes,
eles cresceram com mais sabedoria do que todos os outros. E com isso, como ele viu a dieta deles, ele disse, não, eu vou continuar dando isso aqui para eles. Porque olha como esses jovens estão crescendo. Eu imagino naquele momento a felicidade que Deus deve ter ficado de ter visto a decisão de Daniel. Obviamente Deus já sabia, porque ele é onisciente, sabe todas as coisas. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que alegra um pai quando vê um filho tomando a decisão correta. O como deve ser alegre para um pai ver um filho tomando a decisão correta. E eu imagino realmente como deve ter sido a alegria de Deus vendo Daniel, mesmo estando numa terra estranha, onde outros deuses eram adorados, entre outras culturas, ele vivia, mas ele não decidiu de maneira nenhuma deixar tudo aquilo que ele aprendeu a respeito do seu Deus. Se a gente olhar, o resultado de Daniel foi totalmente favorável, mas a resposta de Daniel não foi condicionada devido ao resultado. Ele não sabia qual ia ser o resultado. Ele podia simplesmente dizer, não vou comer isso aqui não. Aí Nabucodonosor chega lá, pois tu vai morrer. Vai morrer. Em nenhum momento Daniel ia saber o resultado. Ele somente, para ele se passava, não importa. Eu não vou fazer isso aqui. Já imaginou a gente se deparar com situações dessa maneira, a gente não saber o resultado, mas já tomar a decisão correta, à luz de Deus? Nós não devemos condicionar as nossas respostas pensando nos resultados, que nem Daniel fez. A gente deve condicionar as nossas respostas pensando naquilo que Deus quer. Nossas respostas devem ser sempre baseadas naquilo que o Espírito Santo nos direciona. Mas Luan, como é que eu vou fazer para ouvir o Espírito Santo falar comigo? Se a gente lembrar Samuel, quando era pequeno, quando ele já estava lá com Eli, o Senhor foi falar com ele, Samuel, Samuel. 3 vezes ele falou e Samuel pensando que era quem? O profeta Eli. Tudo isso por quê? Porque ele ainda não tinha ouvido Deus. Ou seja, de que maneira nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo? Tendo intimidade com Deus. Somente através da intimidade nós conseguimos descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você conhece a voz de alguém por quê? Você convive com essa pessoa, você escuta muito essa pessoa. Se você, por exemplo, vai atender uma ligação, eu digo, alô, opa fulano, não sei o que, se eu tenho intimidade com essa pessoa, eu já falo, não preciso nem me identificar, porque ele já me conhece, ele já me reconhece pela voz. Da mesma maneira, nós devemos ter essa intimidade com o Senhor. Quando a gente vai receber uma resposta do Senhor, de diversas maneiras Deus revela. É através de uma mensagem aqui do pastor, é através daqui da leitura da Bíblia, é através de alguém que chega para lhe dar um conselho, e você para pensar e disse, essa pessoa veio me dar um conselho, e era totalmente aquilo que eu estava precisando. Era o Senhor querendo lhe ajudar, o Senhor querendo mostrar para você o caminho correto. Tudo vem de Deus, que tem seus propósitos também em tudo. Foi com os propósitos que Deus levantou Daniel e seus companheiros, fazendo deles os mais sábios e inteligentes do que todos na Babilônia. Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. E aqueles jovens receberam os cargos na Babilônia. A bênção de Deus, ela não se limitou somente ao bem-estar físico, mas incluiu um importante sucesso no desenvolvimento intelectual durante os 3 anos que aqueles jovens, de 3 anos de instrução que eles tiveram ali no cativeiro. O próximo ponto que a gente vai falar agora é mantendo a sua identidade. Se a gente prestar atenção no texto, volta lá, Saulo, para o início. Aquele texto de Daniel 1:8. Isso, nesse aí. Se a gente voltar para esse texto e prestar atenção, esses jovens, quando chegaram lá, eles tinham nomes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando foi depois, o rei mudou o nome deles. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias de Abednego. O nome de Daniel significava Deus é meu juiz. E depois significava Bel protege a vida do rei.
O rei, de toda maneira, queria que esses jovens perdessem as suas identidades e até mesmo rejeitassem o rei deles. Primeira coisa que fez fazer foi mudar o nome deles. O nosso nome é a maneira que realmente nós nos identificamos. Todo mundo é conhecido pelo quê? Pelo seu nome. Está lá na sua certidão, está lá na sua identidade, no seu CPF, todo documento seu de identificação tem o seu nomezinho lá. Assim que chegou lá, a primeira coisa que esse rei quis fazer foi mudar a identidade daqueles jovens. Acabou mudando o nome deles para nomes babilônicos. E assim como esse rei queria fazer isso com Daniel, a sociedade de hoje também deseja que a gente acabe mudando a nossa identidade. Quer que a gente mude a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. Tudo isso eles querem que a gente faça. Se a gente não fizer, a gente é taxado de careta, de besta, de pessoas que não têm felicidades, que eu garanto que muitos aqui já ouviram dizer que crente não é feliz. Quantos já ouviram isso aqui? A grande maioria. Todo mundo diz, oxe, tu é crente, mas bicho, tu tão jovem. Eu entrei na igreja quando eu tinha 10 anos de idade. E o povo disse, mas bicho, tu vai perder tua juventude todinha. Eu digo, pelo contrário, eu vou ganhar ela toda. A Bíblia diz, jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí eu chego num lugar, como esses jovens chegaram, e as pessoas que estão ao meu redor estão querendo o quê? Que eu mude os meus costumes, que eu mude o meu caráter, que eu mude tudo o que eu faço. E manter a nossa identidade realmente não é algo fácil. Manter a identidade cristã não é algo fácil. E diante de todas essas provocações que a gente sofre, diariamente a gente tem que lutar contra elas. Além, de claro, das tentações ainda que são postas diante da gente. Porque eles adoram fazer perguntas para pegar a gente. Acho que muitos se depararam, principalmente em âmbito de escola, de faculdade. Eles adoram fazer perguntas para que a gente tropece. Porque eu não sei qual é o prazer que eles têm em ver a gente tropeçar em alguma coisa. E dizer, eita, mas tu não é crente. É desse jeito. Mas Deus, Ele nos chama para ser luz. Ele nos chama para sermos diferentes. E Daniel sabia disso. Ele habitou no meio do povo babilônico, viveu com eles, conversava com eles, andava com eles, mas jamais se tornou um deles. Aí a gente disse, eu tenho um grupinho na faculdade, eu tenho um grupinho na escola, eu ando com eles, você começa a fazer o que eles fazem, começa a frequentar os lugares que eles frequentam. Em vez de você ser a influência deles, eles acabam lhe influenciando. Aí eu digo, tá errado isso aí. Está totalmente errado. Nós é que somos o sal. Nós é que somos a luz do mundo. Nós é que somos a diferença. Então, eu vou deixar o mundo me influenciar? Claro que não. Eu é que vou ter que levar a diferença para a vida deles. Eu sempre costumo dizer o seguinte. Se eu convivo num ambiente, convivo com um grupo de pessoas, e essas pessoas que estão ao meu redor, não reconhecem que eu sou cristão, então tem coisa errada. Você está sendo um agente secreto aí de Jesus. Tem uma coisa muito errada na sua vida. Se você está lá num grupo de amigos, eu não estou dizendo para você viver uma vida alienada. Eu estou dizendo você conversando, você com brincadeiras saudáveis, rindo e tudo mais. E você não for reconhecido como um cristão, tem coisa errada. As pessoas ao seu redor têm que enxergar Cristo em você. Tem que sentir o cheiro do perfume do Senhor na sua vida. Você tem que exalar Jesus por onde você for. Eu chego no lugar, a pessoa já disse, essa pessoa faz diferença. Vamos ver aí o que diz Daniel, capítulo 6, verso 10. Pode avançar, Saulo. Só para fazer um resumo rápido. Todo mundo já conhece a história de Daniel na Cova dos Leões, no capítulo 6. Em que ele rejeitou se prostrar diante da estátua do rei Dário. Não foi da estátua não, um minuto, irmãos. Exatamente, de orar. O atitude de orar. E o que é que Daniel fez? A atitude dele foi chegar diante da janela do seu quarto, ou seja,
um lugar onde todo mundo ia ver. E ele orou. O povo de lá era incomodado com Daniel. Os outros poderosos do reino da Babilônia se incomodavam com a vida de Daniel. Só que eles não achavam nada que pudesse incriminá-lo. Nada. Nada. Eles disseram, a gente tem que ver alguma coisa. Aí Daniel vai diante da sua janela orar. Que era para todo mundo ver. Dizer, ó, o Deus que eu sirvo não é o de vocês não. O Deus que eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso. E ele foi colocado e levado para a cova dos leões. E olha aí o que Daniel fez quando ele soube do edito do rei. Daniel, pois, quando soube que o decreto estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se colocava de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, ele não se importou com a situação. Mesmo que a situação ali fosse perigo para ele, e realmente representou perigo, Daniel disse, para mim, não importa. Ele podia não conhecer o texto, mas eu tenho certeza que se passava no coração dele, ó. O viver para mim é para Deus e o morrer é lucro. Eu tenho certeza que isso já se passava no coração dele. E nós? Será que nós realmente somos um diferencial no meio dos outros? Ou eu sou apenas mais um que não faz diferença de maneira nenhuma? Como eu falei, eu sou aquele agente secreto que estou ali na minha, calado, quieto. Muitos podem até discordar, mas é como eu falei. Se você não é reconhecido como cristão no meio de onde você está, então o seu viver está totalmente errado. Você pode discordar de mim, me taxar de radical, mas eu acredito firmemente que se você não é reconhecido como cristão no meio onde você está, então você está com atitudes erradas. Se a gente não tiver essa identidade de servo de Deus, quando a gente se encontrar perante o Senhor, Ele vai simplesmente dizer, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Vamos ver um pequeno exemplo. Quando a gente vai fazer a prova de um concurso, o que é que a gente leva quando vai entrar na sala? O documentozinho de identidade. Está lá, me dê a sua identidade. Aí está aqui, aí você entra na sala. Já imaginou chegasse lá no céu, aí Deus dizer, deixa eu ver sua identidade aí. Aí você vai olhar, que identidade? Ou até mesmo dizer, espera aí Deus, que eu vou pegar. Eita Senhor, eu perdi. Ou, outro caso, chega lá e mostra a Deus. Deus olha e faz, é falsa, tome. Já imaginou você chegar perante o Senhor e acontecer esse negócio desse? Nós devemos chegar perante Deus com a identidade de filhos do Deus Altíssimo, como servos de Deus, como pessoas que foram alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor, como aqueles que foram salvos realmente por essa graça maravilhosa. E seja lá o que for que o mundo esteja oferecendo, seja lá qual for o altar ou o ídolo que ele esteja preparando para cada um de nós, nós devemos manter a nossa identidade de servo de Deus. Tem uma canção, eu acredito que é de Anderson Freire, que o nome dela é Identidade, que ele fala, minha identidade é servo do Senhor, dentro da fornalha vou mostrar quem és. Aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados dentro da fornalha, porque enquanto todos os outros se prostraram, eles se mantiveram de pé. E eu me pergunto, quantos aqui estão dispostos a se manter de pé? Quantos aqui realmente vão ficar de pé quando o mundo oferecer um altar para você se prostrar? Pode avançar, Saulo. Conclusão. Para nós vivermos uma vida consagrada ao Senhor, nós temos que ser fiel a Deus. Não ceder aos desejos da nossa carne. Sempre saber que nós temos o Espírito Santo e a Palavra de Deus para nos fortalecer. E mantermos a nossa identidade de servos de Deus. Quando a gente tomar o exemplo desses jovens e aprender que é possível sim
nós mantemos uma vida consagrada ao Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as provações, aí sim, nós vamos realmente experimentar uma vontade maravilhosa de Deus nas nossas vidas. Deixa esse texto para a reflexão de todos. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nada do que a gente vai passar aqui, irmãos, se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Então que cada dia a gente possa realmente nos consagrarmos ao Senhor, dedicarmos nossas vidas mais e mais a Ele, porque só assim a gente vai desfrutar da glória eterna ao lado dEle. Amém? Então nesse momento, baixa a sua cabeça para a gente orar. E eu gostaria de dar 1 minuto para você, para que durante esse tempo você estivesse fazendo uma autoavaliação da sua vida. Você realmente estivesse enxergando aquilo em que você tem falhado. Porque realmente todos nós somos falhas. Não adianta a gente dizer que não peca, porque a Bíblia diz, aquele que diz que não está mentindo, já está pecando. Então, faça essa autoavaliação com você. Se eu realmente estou vivendo minha vida consagrada ao Senhor, se eu estou mantendo a minha identidade como servo de Deus, se eu estou realmente enfrentando as seduções que esse mundo tem para mim. Peça forças para que o Senhor esteja lhe auxiliando, lhe ajudando a enfrentar todas as dificuldades. Peça ao Senhor força para cada dia você ler a palavra, para você se aproximar mais e mais dEle, para que a cada dia a sua vida seja dedicada única e exclusivamente a Ele. Peça para que quando vierem essas tentações diante de você, você faça como esses jovens e diga não. Você faça como José e também diga não. Faça como o próprio Cristo fez, em que tudo sofreu, tudo foi tentado, mas de nenhum momento chegou a pecar. Pai santo, Pai maravilhoso, louvado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome, Senhor. Senhor, nós realmente necessitamos, Senhor, da tua misericórdia, Pai, porque nós somos pecadores, ó Pai. Se não fosse a tua graça, Senhor, nós seríamos consumidos, ó Pai. E nós somos realmente gratos porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para morrer naquela cruz, ó Pai, para nos salvar. Aquele sangue para nos purificar, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que no nome santo do teu Filho amado Jesus, o Senhor venha nos ajudar e nos fortalecer a cada dia, ó Pai. Nós sabemos que a nossa luta diária não é fácil, Senhor. Nós sabemos o quanto, ó Pai, as tentações vêm diante de nós, o inimigo coloca as tentações, Senhor. Mas maior é o Espírito que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que a cada dia nós venhamos nos fortalecer, ó Pai, no nosso espírito, Senhor. Que a cada dia nós venhamos te buscar mais, Senhor. Que a cada dia nós venhamos ler mais a tua palavra. Que a cada dia nós venhamos mais orar. Criar realmente um laço de intimidade com o Senhor. Para que todas essas tentações que são colocadas diante de nós, nós possamos vencê-las, cada uma delas, ó Pai. Que nós possamos sempre, Senhor, manter a identidade de servos, ó Pai. Servos que jamais, Senhor, escondem aquilo que são. Servos que não têm vergonha de chegar para o mundo e dizer: eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Servos que realmente são sal e luz onde quer que vão. Servos realmente, Senhor, que só se importam em fazer a tua vontade e o teu querer, independente de todo e qualquer comentário, independente de todo e qualquer resultado, Pai. Que nós venhamos realmente, ó Deus, a cada dia, ó Pai, estar diante da tua presença, Senhor. E que nós possamos, Senhor, ser fiéis a ti até o fim, ó Deus. Para que quando chegue no dia, ó Pai, nós possamos desfrutar eternamente da glória ao teu lado, Senhor. Abençoa, Senhor, toda essa igreja, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando cada jovem, cada adulto, ó Pai, cada criança, cada adolescente, Senhor. Para que venham ser realmente, ó Pai, uma igreja e um povo de Deus, ó Deus. Que essa igreja continue sendo um diferencial, continue sendo uma bênção, ó Pai, como ela já está sendo, ó Pai. Para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém.